irmãos. Pedir a Deus para que o Senhor nos dê condições e receba o nosso culto racional também, irmãos, que nós devemos aprender a estar diante de Deus na sua individualidade, cada um. Aprender a falar diretamente com Deus. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se. Está lá na Bíblia, para todos lerem. Abriu oportunidade de nós falarmos diretamente com Deus. Nós precisamos crer. O que eu percebo, irmãos, é que as pessoas acostumam a pedir, mas não crê. Acostuma a pedir oração, ora por mim, irmão, ora por mim, põe em grupos. Não vai resolver nada, irmãos. Nós precisamos aprender a nós crermos na oração. Nós, a nossa individualidade, crer que entre nós e Deus há um intercessor chamado Jesus. E tem ainda o Espírito Santo que para nos dar essa força, para levar a nossa oração a Cristo, e que Cristo possa entregar ela nas mãos de Deus e falar: Pai, aqui está um filho teu lá em tal cidade, está precisando. Mas, irmãos, a gente se percebe que no meio dos cristãos há um costume, é um costume isso das pessoas. Eu sei que eu recebo o pedido de oração, algum outro, assim, mas tem pessoas que pedem todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, o mesmo pedido de oração. E mandam em grupos. Está resolvendo alguma coisa? Há quantos anos está pedindo? Será que não está faltando crer que dobrar o joelho, acordar numa madrugada, tem sentido a madrugada? Tem o sentido do esforço. Não é porque Deus vai ouvir melhor. É o sentido do esforço. Porque tem menos pessoas pedindo oração. Isso não tem sentido. Deus é onipresente, onisciente. Deus é tudo. Mas estarmos ali em esforço, acordar de madrugada e fazer uma oração diretamente com o Senhor. Comece a fazer esse teste, irmãos. Nós estamos vendo muitos irmãos sofrerem, muitas famílias sofrerem, aguardando situações que não vão acontecer. Está esperando há anos. Precisa pedir para o Senhor: Senhor, entra na minha família, entra na minha casa. O teu Espírito Santo transforma a nossa vida. Entre os meus filhos, muda a nossa consciência cristã. Senão nós vamos ficar aqui, irmãos, falando que o Senhor faz obras pelos próximos anos. E as pessoas vão ficar esperando, vão enfraquecendo, vão ficando deprimidas, situações difíceis, não conseguem mais ter vontade de viver. Ele desacreditou, perdeu a fé. Porque deixou de ouvir como faz, qual o caminho certo. Anda pelo caminho certo. O caminho da fé é uma ligação direta. Nossa, servo de Deus faz o pedido de oração, apresenta, porque tem muitos irmãos que pedem, é necessário. Mas se nós fôssemos analisar, se nós não tivermos esse caminho direto para com Deus, diretamente, nós e Deus, a salvação é individual. Então, se nós não conseguirmos buscar essa ligação nossa, nós estamos perdendo o sentido. Porque a salvação é individual. E se nós não conseguirmos falar, se o empregado de uma empresa não consegue falar com o seu chefe, com o gerente da empresa, muito menos com o dono. Ele tem que ter essa disposição, essa liberdade de chegar: olha, está faltando tal mercadoria, está faltando isso. Olha, tem um papelzinho aqui que você vai lá e você anota os pedidos teus que você precisa. Se você não for lá anotar, ele não vai saber. Não adianta você pedir para as pessoas pedirem por você. Você tem que anotar lá e colocar: departamento tal, fulano de tal, precisa de tal produto, uma caixa de prego, uma caixa de parafuso. Escreve lá e vai lá e entrega. Ó, está aqui. Esse é meu pedido. É o que eu preciso. O que o outro precisa é outro. Porque, irmãos, a gente percebe, nós vivemos num mundo de tantas pessoas, de bilhões e bilhões de pessoas, mas cada um vive na sua individualidade. E a cada dia
Irmãos, que nós fazemos aqui, que a Malinai faz aqui, de acordar às 6h30 da manhã para ler a Bíblia, para estar aqui na reunião, isso está ficando cada vez mais raro, isso. É o amor ao próximo. E as pessoas vivem numa sua individualidade. Uma sua individualidade de fazer só para ele. Mas essa individualidade de fazer para mim não pode ser, quando se fala em ligação com Deus, tem que ter essa individualidade. Deus orar por mim, eu creio que eu vou falar com Deus. Mas eu tenho que ter esse amor. Mas essa ligação direta, se eu não tiver, irmãos, não é alguém que vai fazer por mim. Vai orar por mim, vai apresentar. Mas se eu não creio, eu vou interromper essa ligação. Não adianta, a serva de Deus apresenta aqui. Irmãos que estão sempre pedindo oração, apresenta. Mas a própria pessoa mesmo não faz. A própria pessoa não dobra o joelho, não fala direto com Deus. Fica meia hora lá de joelho, você vê, falando com Deus. Misericórdia, Senhor. Irmãos, vamos aprender que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e abriu uma porta direta. É maravilhoso. Precisamos orar pelos irmãos, visitar, fazer o bem, orar pelas pessoas. Mas essas pessoas que estamos orando, que somos todos, eu estou falando de mim também, viu, irmãos? Estou falando aqui, estou incluindo a mim. Nós precisamos crer que há oportunidade de nós falarmos direto com Deus. Para que nós não possamos jogar sempre para os outros. Acorda de manhã, irmã, ora por mim, irmão fulano, ora por mim, mas a pessoa em si não está orando. Ele não está crendo, ele está pedindo, está terceirizando a oração dele para o outro. Vamos, irmãos, crescer, sair daquela necessidade de que o povo tinha do sacerdote para orar. Eu já falei isso para os irmãos aqui, tem irmãos que tem que ser um irmão do ministério para orar, senão não está bom. Se não for o irmão fulano do ministério orar para mim, Deus não vai me libertar. Isso não tem Bíblia nisso. Jesus rasgou o véu do templo. Não precisa de sacerdote mais. É ligação direta, não precisa de mim, não precisa de Marilyn, não precisa de ninguém aqui dos irmãos. Nós apresentamos, a serva de Deus apresenta por amor ao próximo. Porque os irmãos pedem, é carinho, isso aí chama carinho, amor. É o pai e a mãe, eles olham pelos filhos que estão precisando. Eles vão atrás de tentar arrumar a necessidade deles. Mas, irmãos, nós não precisamos de ninguém mais para falar com Deus. Se nós formos analisar na Bíblia aqui, não precisamos nem de igreja. Nem de igreja nós precisamos. Porque o Senhor Jesus falou para a mulher de Samaria. Ela disse assim, Senhor, e ele falou para ela, você teve tantos maridos e agora o que você tem não é teu marido. E naquele diálogo ali, o Senhor falou para ela falou para o Senhor Jesus, falou, Senhor, eles adoram aqui em Jerusalém e nós adoramos lá no Monte Gerizim. Onde que é o lugar certo para a gente adorar a Deus? Ele falou assim, vocês têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele não falou que é para adorar no Monte Tal, lá na igreja de Jerusalém. Irmãos, nós temos a igreja porque a gente faz parte, há nessa necessidade do ser humano, dessa reunião, de ir lá, louvar a Deus. É bom, faz bem, a comunidade, né? É bom. Mas precisa disso para entrar no céu? Não precisa de entrar no céu, de igreja para entrar no céu. Está na Bíblia. Aqui ninguém está criando temas, aqui ninguém está falando de heresias. Não, é bíblico. Nós precisamos estar em espírito e em verdade, porque não adianta eu ir lá na igreja e ficar pensando nas minhas contas que eu tenho que pagar. Não adianta eu ir lá na igreja e ficar pensando no meu filho que não chegou em casa ainda, e do trabalho. Não adianta. E que eu estou lá, fazendo o quê? Passeando, fui preencher o banco, fui cumprimentar o porteiro, os irmãos para me ver, chegar na igreja. Aí eu preciso ir na minha comum, porque senão os irmãos vão achar que eu não estou indo. Aí eu vou lá para ver os irmãos. Não precisa disso. Se você for lá para louvar a Deus, louvar a Deus. Mas se for lá para preencher espaço, arruma um jeito de falar direto com Deus. Então nós precisamos, irmãos, quando nós falamos aqui, eu me sinto aqui falando para vocês, quando eu sento com meus filhos para conversar com eles, para falar para eles aquilo que eu quero ouvir para mim também. Quando eu falo, e quando a gente fala, é igual professor, irmãos. Professor, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Porque ele está revendo o conhecimento diário. Ele vai dar uma aula de manhã, ele olhou aquela matéria, ele vai dar aula, ele está aprendendo mais ainda. Então, eu estou falando para os irmãos aqui, estou aprendendo mais ainda, está servindo para mim.
Porque se eu não desenvolver a minha fé, a minha busca constante, o meu culto racional, a minha direção, a minha ligação direta com Deus, não vai adiantar nada. Eu participar de 10 cultos aqui por semana, não adianta eu ir na igreja à noite. Eu vou assistir a reunião na salinha do amor de manhã, à tarde, eu vou pegar uma outra salinha que tenha 5 horas, eu vou no culto à noite, vou voltar. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o convívio familiar, vai perder a ligação com os filhos vão crescer, você não vai ver o acompanhamento deles crescer, você vai distanciar cada vez mais dele, porque só crescendo igreja, culto aqui, culto lá, igreja aqui, e não aprendeu nada. O tempo passou, o que você ganhou? Ganhou nada. Você perdeu fé, você perdeu, porque muita palavra você ouviu, não acreditou, as palavras não foram se cumprindo, porque é tanta coisa que está ouvindo, o que está acontecendo com os crentes é isso, irmãos? E busca aqui, busca lá, e as coisas não estão acontecendo, porque o país está em crise financeira, não vai aparecer um caminhão amanhã, que tem uma irmã que falou para mim que estava esperando um caminhão parar na porta dela, faz 20 anos. Não vai acontecer isso se nós não trabalharmos dentro de nós a nossa fé, a nossa busca. E o que vai acontecer? Perdemos o convívio familiar, perdemos a ligação com os filhos, começa filho com problema, é isso, a família se destrói, ligação do marido com mulher, por quê? 7 dias por semana na igreja. Deixou de ter o convívio, deixou de orar em família, deixou de ler a palavra de Deus, deixou de conhecimento das Sagradas Escrituras. E o que aconteceu? O tempo passou, não aconteceu nada na vida, é um crente frustrado, é um crente sem conhecimento bíblico nenhum, é uma pessoa frustrada na vida, cheia de problema, não cumprimenta vizinho, não tem relacionamento familiar, porque a família não é crente, churrasco de família, vai ter bebedeira, eu não gosto de misturar com essas pessoas. Aí vira essas pessoas assim, irmãos, cheio de problemas. Aí fica aquela situação, lá para os seus 60, 70 anos, infeliz da vida. Vamos tentar buscar ser um cristão de verdade. Cumprimentar os vizinhos, cumprimentar os amigos, ser no trabalho, ter amizades. Não precisa conviver para sentar junto, para fazer churrasco. Gosta de cerveja, não quero. Deixa ele, toma o seu guaranazinho. Jesus, ele convivia com os 12 apóstolos, mas ele também convivia, irmãos, com os escribas fariseus. Ele entrava no templo, quando ele, lá de menino, lá pregando lá para aqueles homens conhecedores da lei mosaica, doutores. Jesus convivia com todos. O cristão de verdade, ele convive com ateu, ele convive com aquele que adora o Buda, do candomblé, com o que faz feitiçaria, ele convive com todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Ele mostra que ele é um cristão. Isso é o diferencial. Esse é o diferencial do cristão. É aquilo que o Senhor Jesus, que o Salomão pediu para Deus. Eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Vocês acham que aquele povo lá é o quê? O povo de confusão, o povo briguento. Ele pediu sabedoria. Entra aqui, entra lá, sai aqui, convive no meio da família, convive com os filhos. Olha que gostoso, irmãos. Vamos ser crentes firmes, falar com Deus. A serva de Deus apresentou todos os pedidos de oração aqui. Mas se cada um deles que ela apresentou passou só para ela e não creu, olha, irmãos, vai ter que esperar. Vai ter que esperar, pode acontecer. Mas se você não tiver fé, o Senhor Jesus, tem momentos que o Senhor Jesus demonstrou na Bíblia, lá que não precisou de fé nenhuma. Aquela mulher, a viúva, que ele chegou, deparou com a viúva, o filho morto, ele chegou e levantou o menino. Não teve demonstração de fé. Lá o moço paralítico, tanto de Betesda, não teve demonstração de fé. Ele estava esperando outra coisa. Mas era Jesus que estava ali do lado. Não era nós, era Jesus. E Jesus estava mostrando, criando a concepção do evangelho. Então ele estava demonstrando os milagres, ele fazia milagre o tempo todo. Mas nós temos um tempo agora, irmãos, da fé. Nós precisamos desenvolver a fé dentro do nosso coração. A fé para crer. Você espera que vai acontecer algum milagre na tua vida? Que vai aparecer realmente, igual a irmã falou lá, um caminhão com a libertação na porta dela para trazer tudo para o sustento dela por anos? Deus faz. Mas não adianta ela falar da boca para fora, ou o outro falar da boca para fora e não crer. Nós estamos no tempo da fé. Jesus não está aqui do teu lado para fazer milagre. Ele está te esperando você buscá-lo através da tua fé. Você alcançá-lo através da tua fé. E ele rasgou lá o véu.
Fala comigo, que eu escuto e passo a tua necessidade, Pai. Ele passa. Irmãos, tá lá. A gente às vezes dá o exemplo, tá lá o dono da empresa, lá na sala dele. Na outra sala do lado, tá o filho do dono da empresa, que não é o dono da empresa, mas ele é o filho do dono. E ele tem o poder de gerência. Aí, o empregado está precisando de alguma coisa. Ele não vai lá direto pro dono. Ele pede uma ajuda pro supervisor dele lá e fala assim, você não me leva lá, teu gerente? Eu precisava falar com ele. O coordenador do setor. Vai lá os dois juntos. Chega lá e fala pro gerente, fala, eu estou precisando disso, melhorar meu sistema, preciso de uma mesa nova, preciso disso aqui. Pode deixar. Anotou aqui. Tenho reunião com meu pai hoje e eu vou levar as necessidades que tem de vocês. Vou pegar de outros também, dos outros departamentos, e vou levar tudo para ele. Aí, à tarde, ele vai numa reunião com o pai e fala que, olha, departamento tal, fulano de tal está precisando disso, disso, daquilo. Posso fazer? O senhor libera, pai? Libero. Tem verba para isso, pode gastar, a empresa precisa crescer e tudo mais. Quem que é aquele que acompanhou ele? O coordenador lá do setor, que fica só olhando. É o Espírito Santo. Acompanhou ele até o filho. E o filho não manda. O filho não manda, mas ele tem autoridade porque ele é filho do dono. Ele é respeitado, então ele vai levar até o dono. E o dono vai atender a necessidade de todos, irmãos. Mas se ele não sair lá do departamento dele e chegar para o coordenador e falar, me leva até ele, que eu preciso resolver algumas coisas, não vai acontecer. Ninguém vai descobrir. Ele precisa disso. O dono sabe de tudo que acontece na empresa, porque ele cresceu, ele criou a empresa, ele sabe, ele contratou um por um, ele sabe, mas ele espera que a demanda chegue até ele, a necessidade chegue até ele, para ele atender, para ele ver que está tudo funcionando bem. Olha que bacana, o pessoal está com interesse. Eles estão interessados em fazer a empresa crescer, então está trazendo para mim as coisas aqui. É assim, Jesus está querendo ver a tua vida feliz, uma vida de paz, mas ele está esperando que você vá lá falar com ele. Irmãos e irmãs, nós estamos vendo tanta gente sofrer todo dia, irmãos e irmãos sofrendo, porque não aconteceu nada. Foi numa igreja, foi um profeta que orou, alguém que profetizou, que falou que ia acontecer essa semana, e não aconteceu nada. Converso com vários irmãos anciães, cooperadores, irmãos que estão chegando, irmãos com depressão, com problemas sérios, porque não aconteceu, não se cumpriu o que falaram. Porque alguém falou de si próprio. Então aprendemos que Jesus morreu na cruz. Para terminar aqui, irmãos, Jesus morreu na cruz e o véu rasgou. Falou assim para você, naquele ato, ele não falou, mas todo ato, toda pintura, ela descreve aquilo que o autor queria. Quando você olha para a pintura, você consegue imaginar o que o autor queria naquilo. Então aquela pintura que Jesus fez, lá o véu do templo, onde só entrava o sumo sacerdote, rasgou. E ele falou naquele momento, pelo ato, fala comigo direto. Crê. Eu vou pegar a tua necessidade e vou levar diretamente para o meu Pai. E ele, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, ele vai atender a tua necessidade no momento certo, no momento que vai ser melhor para a tua vida. Vamos orar a Deus, pedir para o Senhor falar conosco pela sua palavra e nos ensinar um pouquinho mais, cada vez mais. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor, santo é o teu nome, Deus.